Bom dia! E a boa tarde, boa noite. Gostou dessa? Diferente. Tô tentando inovar nas aberturas, cara. Já são quantos programas que a gente fez? 50? 40? Tem que inovar na abertura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está com tanta criatividade quanto eu, porque nós vamos falar agora de rodada do Campeonato Brasileiro, 24ª do Brasileirão. Daquela marca de aposta que a gente não fala porque a gente não é patrocinado por marca de aposta. Vamos, uma rodada muito importante, rodada de clássico no Sul, clássico em São Paulo e clássico no Rio de Janeiro. E de rodada de clássico a gente também tem a rodada de quem poupa. Muitos times aí poupando os jogadores aí, porque vão enfrentar no meio de semana Libertadores e Sul-Americana. E você, qual o seu suco de polpa favorito? É a primeira pergunta aqui. Escreva nos comentários. Enfim, chega de assuntos aleatórios, vamos focar no futebol, que é o que mais importa. Começo de rodada, vamos pela ordem dos jogos? Vamos pela ordem dos jogos. Começando com a vitória, não do Vitória, vitória do Fluminense pra cima do Vitória, vitória do Tricolor. 1-0 Fluminense em cima do Vitória, do Barradão. Jogo esse que o Fluminense... Eu vou falar a verdade aqui, não gostei muito da atuação do Fluminense, não vejo brilho nesse time do Renato Gaúcho, mas é um time competitivo, time que mantém uma certa regularidade no Campeonato Brasileiro, por mais que não seja uma boa regularidade como é em Copas, por exemplo. Tá vivo na Copa do Brasil aí, vai brigar pelas Copas realmente como esperança de título. No Campeonato Brasileiro eu acho que dá pra entregar mais o Flusão. E aqui quando a gente fala de briga contra o rebaixamento, é esse tipo de ponto que não pode perder. Ponto esse que o Vitória deixa largar no Bezerrão. Ó, tô maluco, o Campeonato Candango já tá acabando comigo. No Barradão. E são coisas que... Porque o Fluminense é um bom time, é um time melhor que o Vitória, certo? Mas é no Barradão que o Vitória tem que buscar esses pontos. Porque se não for usando a força de casa, não vai conseguir escapar do Brasileirão, do rebaixamento. Eu faço até um paralelo um pouco com o Juventude nesse caso, porque o Juventude, na minha opinião, se encontra numa posição mais ou menos semelhante. É um time que depende muito do fator casa para ganhar seus jogos. E em um ano que o Juventude não tá conseguindo valer o fator casa, a superioridade de jogar no Jacone para conseguir seus pontos, o time não tá conseguindo sair da situação delicada do Z4. Mas a gente chega já no Juventude, falando aqui da partida do Fluminense. Um Fluminense, de novo, mais focado em Copas, mas consegue seu gol no Hércules. Ótimo jogador Hércules, demorou um pouquinho pra se adaptar nesse time do Fluminense, mas agora já está bem melhor do que quando chegou, por exemplo. E ainda contou com uma expulsão que poderia ter complicado a situação para o time do Flu, mas conseguiu a vitória mesmo assim. Também detalhes aí, por exemplo, para substituição do Fidelis entrando no lugar do Guga. Fidelis tá buscando espaço, hein? Buscando espaço, tá pedindo passagem, jogando luz alta pra cima do Guga. Vamos ver essas alterações aí que o Fluminense vem fazendo. O Fábio foi eleito aqui com a maior nota SofaScore da partida, o que a gente já diz algo. Se a gente olhar um pouco para as estatísticas, o Vitória teve mais chances de gol, criou mais grandes chances, teve 17 chutes contra 11 do Fluminense, 2 grandes chances contra 0 do Fluminense, mas o futebol é o que é, por isso eu digo, não foi uma grande atuação do Flusão, mas valeu pelos 3 pontos. Fluminense 1, Vitória 0. Agora no confronto no Castelão, empate entre Ceará e Bahia. O Bahia segue a sua sequência de não conseguir bons resultados. Já foi assim caindo na Copa do Brasil pro Fluminense. O jogo da ida já não foi tão bom jogando em casa. O da volta pior ainda, um time que não tem como característica se defender e abdicou de ter a bola no jogo da volta, ficou muito atrás, acabou sendo penalizado por isso, eliminado na Copa do Brasil. Últimos 3 jogos de Campeonato Brasileiro são 2 derrotas, 1 empate, um Bahia que estava brigando para ser consolidado no G4, agora já está ali mais embaixo, vai ter que brigar porque tem time verde e amarelo que está chegando forte nesse G4. Para mim o Bahia vem sendo a decepção do mês de setembro, por enquanto, mas ainda acredito bastante, eu gosto dos times que eu vejo jogar. O Bahia é um dos que eu mais gosto muito do Rogério Ceni, acho um técnico subestimado, mas não tá conseguindo chegar no seu auge. O Bahia, enquanto o Ceará faz uma campanha sólida de um time que não vai rebaixar, assim, seguindo o planejamento do ano, é isso pro Ceará e tá conseguindo alcançar seu objetivo. Aqui, pro torcedor do Galo, a gente tem um momento, um momento triste, que lembra a final da Libertadores do ano passado, porque tivemos um Botafogo contra o Clube Atlético Mineiro,
1-0 para o Botafogo. Botafogo, assim como na final da Libertadores, jogou com um a menos boa parte do jogo, mas consegue sua vitória. É um Botafogo que falta DNA, falta constância. Eu não confio 100% nesse trabalho do David Ancelotti. Concordo que faltam alguns jogadores, faltam pontas para o Botafogo. Isso aí já vem de problemas de montagem de elenco, mas ainda não consegue botar um DNA claro dessa equipe. De melhor das notícias que eu vejo é realmente o Montoro. Como é bom o Montoro, meu Deus do céu, essa joia argentina vindo do Vélez. Ele é excelente jogador, no Botafogo sai muito do lado para dentro, fez a jogada, contribuiu para o gol, e ele é o cara da criação de chances desse time do Botafogo. Se tem alguma coisa que o Botafogo pode segurar na crescente de um melhor jogo, é o Montoro. É xoxo esse Botafogo, viu? Ah, é xoxo, Do realmente. início ao fim, que timinho. Assim, pô, Calma, não que pela isso, grandeza do Botafogo, né? Que Pô, isso, diretor? eu falo isso pela grandeza do Botafogo, mas olha, torcida xoxa, time Que xoxo, isso, cara? O cara coringou, técnico pô. xoxo. O cara coringou. E hoje que o John Texton na Bola de Ouro falou que o Botafogo só tem torcedor velho, tu viu isso? Ai, não, Mas ó, aí é o John Texton, pô, o cara ficou maluco. xoxo. Não, que Só isso, resumindo o Botafogo. Não, discordo. A não ser que fale desse Botafogo de 2025. Esse é xoxo. David Ancelotti não conseguiu achar sua melhor forma. Gosto do Santos Rodrigues, está conseguindo nas últimas partidas uma melhor estabilidade, uma adaptação melhor. O Marlon Freitas caiu muito de rendimento, principalmente nesse segundo semestre aí. Claro que a gente ainda tá no começo do segundo semestre, mas essa parte não conseguiu. E agora, se a gente for falar de um Galo, pelo amor de Deus, tem alguns times que me dão raiva de ver jogar. Eles são Grêmio, Atlético Mineiro e o Internacional recentemente, porque tem possibilidade de fazer algo a mais, mas, cara, o Galo tá muito mal. A mudança do Sampaoli não surtiu efeito, o Hulk vai fazer um ano que não faz um gol no Brasileirão com bola rolando, é um time que passa muito pouco do meio campo, o Gustavo Scarpa não jogou, o que atrapalha bastante o funcionamento de tudo desse time. O Renier nem foi tão mal assim, mas também não mostrou a que veio. É um Galo estranho, um Galo que também perdeu as suas maiores... sei lá, suas maiores vantagens, virtudes, que era o Galo no sem bola, nem isso tá conseguindo entregar, mas é um novo trabalho do Sampaoli, eu ainda não vou pegar pesado nele, até porque quem contraria o Sampaoli tem um braço direito dele e não costuma perdoar, né? O Pedro conhece bem essa história. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Próximo jogo, aí sim a gente tá falando de uma equipe que vem jogando muito futebol, talvez a melhor do mês de setembro, Palmeiras 4, contra 1 Fortaleza. O Flamengo, a gente já fez um vídeo explicando o Flamengo e Vasco, então a gente não vai se aprofundar nesse vídeo, mas o Flamengo que resolveu poupar muito dos seus jogadores, jogar com 7 jogadores aí alternativos contra o Vasco, e acabou sendo punido por isso, perdeu pontos, claro, também por mérito do Vasco, mas perdeu pontos. O Palmeiras, sim, já pôde fazer algo mais semelhante e dar certo, até porque pegava o Fortaleza, penúltimo colocado, jogando em casa, e mesmo assim o Palmeiras teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Fortaleza chega a empatar o jogo, foi o primeiro gol do Palmeiras sai de pênalti, depois o Fortaleza empata 1-1, e aí parecia que poderia se complicar nas coisas, mas a cavalaria chega pro segundo tempo. É um Palmeiras que vem se acertando com o Abel Ferreira. A capacidade do Abel Ferreira de sair de momentos ruins e dar a volta por cima é muito grande. A gente já viu ele fazendo isso várias outras vezes. Por isso eu não entendo alguns torcedores que pediam a cabeça do Abel, assim, não fazia sentido. O Palmeiras, que como sua maior virtude como clube nesses últimos tempos, na minha opinião, é que mesmo no pior dos momentos consegue pontuar. O Palmeiras vinha jogando mal alguns meses atrás. O normal é que perdesse muitos pontos e agora estivesse que tentando recuperar eles. Era pra estar, vamos supor, pelo atuação jogada e pontos conquistados, poderia estar com 6, 7 pontos a menos do que tem hoje. E aí, agora que o time melhorou, é que o time estaria retomando essa pontuação. Porém, essa característica do Palmeiras, de mesmo no momento ruim, joga mal, ganha. Joga muito mal, empata fora de casa. É um time com muita regularidade, isso é ouro. E agora que encontra seu melhor momento no campeonato, é o momento de arrancar no Campeonato Brasileiro. 2 gols do Andrés Pereira, 4-1 para cima do Fortaleza, Vitor Roque e Flaco Lopes se entendendo muito bem. No mesmo que eu falo que tem alguns times que me dão raiva de ver jogar, o Palmeiras, essa interação entre Vitor e Flaco é muito boa. Faz tempo, né, que a gente tá sentindo a ausência de uma dupla de ataque. O Flamengo até teve em 2019, teve em 2022 com Pedro e Gabigol também. Mas é bom ver uma dupla de ataque, né? Principalmente para você, torcedor que acompanhou o futebol dos anos 90. Só faltou ser uma dupla aí brasileira, né? Faltou, mas assim, um é brasileiro, não conta isso aí? Não, tem que ser a dupla, né? Ah, mas a gente pode contar Pra que é uma gente ver dupla... na seleção, A gente pode contar que é uma dupla sul-americana. mas aí não pode jogar nenhum campeonato de seleção. É.
Não pode. Dito isso, o Vitor Roque não é convocado para a seleção brasileira. E o Flaco Lopes, será que teria vaga? O Flaco Lopes? Comente você, torcedor palestrino. Palmeiras, 1, 2, 3, 4. Fortaleza, 1. Fortaleza que apresentou até uma melhora com o Palermo, mas é um time que vive fase complicada. Claro que perder pro Palmeiras lá no Allianz é normal, não querendo, né, aqui reprisar o Abel Braga falando que perder é normal, mas enfim, vocês entenderam. Não é caso de acabar com o mundo, porque os pontos que o Fortaleza tem que ganhar não é nesse jogo, são nos outros, são em confrontos diretos, inclusive. Vai ter um Fortaleza Sport que tem que prestar muita atenção. Enfim, dá pra escapar ainda. Fez até um jogo digno no primeiro tempo ali, capaz de procurar algo a mais, mas é o time do Palmeiras que vive um grande momento. Grenal ou Intermio? Porque teremos Inter e Grêmio, clássico do Sul, dos maiores clássicos, maiores rivalidades no mundo do futebol. Uma cidade, Porto Alegre, dividida entre Colorado e Tricolor. Vitória do Grêmio. Num confronto entre dois técnicos que estavam cambaleando para ver quem ia cair. Quem tropeçou foi o Roger Machado, que foi demitido do Internacional. Vou falar disso já, mas começando a falar do jogo. O Grêmio jogou até bem, gostei da partida do Grêmio. 3-2, inclusive foram 2 gols do Inter, mas o Inter teve 3 pênaltis a seu favor. O primeiro mais controverso deles. E o Alan Patrick poderia ter saído com hat-trick de pênalti. Fez 2, no terceiro ele acaba batendo na trave. Nem condeno, porque não é fácil bater 3 pênaltis, não é fácil. O goleiro já vai pegando, a pressão aumenta. Converteu 2, no último lance ele perde o terceiro. Mas a equipe do Internacional joga muito mal. Essa é a verdade. O Inter não vem conseguindo se acertar de algum tempo. Na minha opinião, o Roger Machado já tinha que ter sido demitido, ó. Ali na parada pro Mundial de Clubes, pro Super Mundial de Clubes, já tinha que ter uma troca no Roger Machado. E não é que eu não goste dele, acho que é um treinador com muitas boas ideias, mas não acertou praticamente o ano inteiro. O Inter, os únicos traços de um bom Inter de 2025 foi ali no Gauchão até a terceira rodada de Campeonato Brasileiro, depois desmorona. É um time que matou o seu principal jogador, Alan Patrick caiu muito de rendimento, matou os 3 centroavantes do time, o Valência que nem tá mais, o Borré, que é o de mais potencial, também não conseguiu render. Ricardo Matias, garoto da base com muito potencial, também não conseguiu render. E quando você tem um esquema em que nenhum dos jogadores estão funcionando, nenhum dos centroavantes consegue render, a culpa é do técnico. Só me surpreende ter que esperar até um Grenal para demitir. E o que é mais louco é que talvez se Alan Patrick acerta o pênalti, se ele bate na trave e entra, ao invés de bater na trave e voltar aí para fora, talvez o Internacional ainda mantesse o Roger Machado. Isso é reflexo de um time, uma diretoria que não tem um plano, não tem uma visão, não tem uma convicção no que quer, no que tá fazendo. E aí fica à mercê de um resultado, não é nem mercê de atuação. Eu já acho errado quando você vai para um jogo falando, se jogar bem eu mantenho, se jogar mal eu demito. Porque o trabalho vai muito além de só um jogo. Agora quando passa para se ganhar eu deixo, se perder eu demito, é ainda pior. E tem torcedor do Grêmio que inclusive lamentou que não foi o Mano Menezes a cair. Essa é a situação dos times do Sul. Talvez se o Grêmio perdesse essa partida seria o Mano a cair. É o Grêmio que eu falo aqui, é o time mais insuportável de se ver jogando futebol. Não cria quase nada, um time muito limitado jogando. Porque peças tem, um Grêmio que também veio com contratações, um Grêmio que tem Arthur, que tem o William, Carlos Vinícius, acho um bom centroavante também, Cuejá, um ótimo volante. Não é um time ruim, não. O Wagner Leonardo, gosto bastante dele desde a época do Vitória. Noriega, o peruano japonês, já conheceu um peruano japonês? Conheceu, diretor? Nunca? Pois é. O Noriega não. É um peruano japonês jogando bem, apesar de ter feito 2 pênaltis aí. O Marcos Rocha jogou muito bem essa partida. Não é um time ruim, não. É uma folha salarial, inclusive, das maiores do Campeonato Brasileiro e tem muito mais a oferecer. Fato é, ganha o Grenal, Mano Menezes fica e o Internacional cai fora. Próximo jogo a gente tem o Sport Corinthians, esse que já é um clássico desde aquele confronto de final de Copa do Brasil, onde, se eu não me engano, é o Carlinhos Bala, que ele fala uma grande frase. Ele fala que a mesma mão que vaia é a mão que aplaude. Essa frase é absurda do futebol brasileiro. Enfim, já tem um histórico aí de Sport Corinthians e o Sport que só tinha conseguido até aqui uma única vitória no Campeonato Brasileiro, exatamente para cima do Grêmio de Mano Menezes. Agora pune o Corinthians de Dorival Júnior 1-0. Eu entendo o Corinthians, eu entendo que o Corinthians tem desfalque, não tem Memphis, que o Corinthians também não tem o Carrijo, que já tá machucado há mais tempo, mas
a gente não pode naturalizar, normalizar o Corinthians jogar tão mal, o Corinthians ser um time tão frágil. Há muito tempo, o Corinthians está em segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é a terceira maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Mas tem problemas internos? Tem problemas internos. Mas tem questão com pagamento, fair play? Tem tudo isso também. Mas ainda assim é a terceira maior folha e a gente normaliza o Corinthians não disputar nem almejar uma vaga na Libertadores, que na minha visão teria que ser a meta do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Ok, tem a Copa do Brasil, mas não é garantia não. Vai pegar um Cruzeiro, que é o grande favorito, e depois ainda tem uma possível final. É difícil, então a gente não pode naturalizar, normalizar esse Corinthians que caiu em tudo que participou, Libertadores... Tudo. E é um Corinthians que não consegue manter uma certa estabilidade no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, torcedor do esporte, a realidade é que se você enfrenta o esporte dentro ou fora de casa, você tem que ganhar. O esporte é o último colocado, apenas com essa vitória do Corinthians, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, e o esporte chegou a fazer 3 gols na partida, 2 deles anulados, e aí o Mateuzinho faz um golaço, Mateuzinho não do Corinthians, Mateuzinho do Sport, faz um belo de um gol para garantir esse placar, e agora o Sport está a 4 pontos do penúltimo colocado. Faltam 10 para sair da zona. Mas quem sabe, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. Quem sabe o Leão aí jogando com uma bela camisa azul que deu sorte. Comentamos ela aqui. Inclusive aí, diretoria do esporte, se quiser mandar, eu garanto que vocês estarão mais próximos de sair da zona de rebaixamento. Cruzeiro, o cabeludo cabuloso. Cruzeiro 2, Bragantino 1. Vitória importante porque diminui a diferença para o Flamengo, que é o líder. O Flamengo tropeça na rodada enquanto Cruzeiro e Palmeiras, os palestrinos do Brasil, chegam mais perto do rubro-negro. Vitória de virada para cima do Bragantino, que até abriu o placar com o John num belo chute de fora da área. Mas se tem belo chute do John, tem belo chute do Lucas Silva do lado do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time sem muitos mistérios. A gente sabe como joga, a gente sabe como vai atacar, sabe que tem o Matheus Pereira, que é o grande criador, sabe como vai defender, sabe as armas fortes, as fracas, e mesmo assim é um time muito bom. Que trabalho do Léo Jardim, é um time que funciona em transições ofensivas, é um time muito de transição, não faz questão de ter a bola, é um time operário. Eu gosto muito da força do sem bola que faz, por exemplo, o Christian, acho ele até pouco valorizado nesse quesito. Eu entendo do torcedor que às vezes espera mais de um ponta quando esteja mais perto do gol. O Christian realmente não é o jogador mais inventivo, o cara que vai tirar um coelho da cartola, mas ele é muito útil para esse jogo do Cruzeiro, que se encaixa muito bem. Tem o Lucas Silva como um homem de dar momentos de pausa, o Matheus Pereira, o 10, e também o Caio Jorge, que não fez gol, mas deu assistência, ele que está iluminado, briga para ser dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. No momento que o Cruzeiro empata a partida, é impressionante como a aura de um time que está em boa fase, que está bem organizado, que você sabe o que faz, funciona. No momento que empata a partida, a expectativa de todo mundo no estádio, quem estava vendo o jogo, é que inevitavelmente ia chegar o segundo gol, e assim aconteceu. Acho que também um dos pontos fracos do Cruzeiro, que era o elenco reduzido, o elenco curto, que muitas vezes faziam com que o time cabuloso aí não conseguisse reverter partidas em que as coisas não estavam dando certo. Esse problema diminui com as contratações do Sinisterra, contratação do Arroio, que já deram um gás vindo do banco aí do Cruzeiro, e também do Gabigol. O Gabigol vem melhorando, vem entrando melhor nas partidas, é claro, longe de ser o auge do Gabigol, mas está melhorando, ele se torna hoje pelo menos um jogador útil. E você ter o Gabigol no banco é um luxo, porque o cara tem jeito, o cara tem algo em volta dele, ele é predestinado, ele tem aula. Você precisa de algum jogo pra fazer algo diferente, pra virar, conseguir um gol no finzinho, e você tem um Gabigol no banco pra entrar, você já tem pelo menos ali um poço de esperança. Impressionante como sabe se posicionar, como ele carrega consigo essa fagulha de esperança. Eu não consigo ficar sem falar de Gabigol. Até dezembro, né? Porque de acordo com ele, até dezembro, depois a gente vai conversar. Mas aí o cara pensa passo a passo. Gabigol é um... Pensa passo a passo, ele sabe. Não fale mal de Gabigol. Cruzeiro 2, Bragantino 1. Finalizando a rodada, Santos 1, São Paulo 0, vitória no Clássico Sansão, vitória de um Santos sem Neymar. Neymar que sofreu mais uma lesão. Aparentemente, com cerca de 40 dias, o Santos não confirma o tempo de lesão, mas pelo histórico desse tipo de lesão, se planeja 40 dias. Aparentemente, o Neymar vai perder mais uma data FIFA. Eu já começo a ficar preocupado agora da presença do Neymar na Copa.
porque ele precisa ser convocado pelo menos alguma vez para o Ancelotti ver o funcionamento dele com a seleção brasileira, mas quando ele tá presente, ele tá machucado, e aí as coisas não funcionam. Quando ele pode entrar, tem jogo na Bolívia, na altitude, então ele vai perder mais uma data FIFA, e aí o tempo de Neymar vai corroendo. Tempo esse que não é problema para Guilherme, ele que vem fazendo esse papel do Neymar, não no quesito de ser um Neymar, mas no quesito de entregar números, entregar gols, por mais que tenha muito altos e baixos, inclusive alguns bem baixos, do Guilherme nesse time do Santos, alguns jogos bem ruins, muito abaixo do que se espera de um jogador que tem que ser uma referência ofensiva, porque a verdade é essa, junto com o Roleiser, ele é um cara mais importante desse time do Santos, mesmo assim ele consegue ser importante com gols, faz o gol num jogo bem fraco, é um jogo de um Santos operário, gostei desse Santos, tá? Gostei desse Santos ser operário, acho que dividiu mais funções, conseguiu uma estabilidade, a gente já vê que o Vojvoda começa a colocar seus pensamentos de futebol ali, um jogo de transição, um jogo seguro, um jogo que não tem problema em não ter a bola, concordo, foge do DNA santista, que foi criado com Pelé, Pepe, Lula, toda essa galera, concordo demais. Depois foi dizer em Diego, depois geração do Neymar, concordo muito com tudo isso. Não é o DNA do Santos, mas o momento do Santos também não corresponde a seu DNA. Então, teve que se adaptar ao Vojvoda e tá funcionando. Foi uma partida mais segura, uma partida mais operária, uma partida mais coletiva. O time conseguiu ser seguro, o Guilherme chega a seu gol. É bem verdade, enfrentou um São Paulo todo reserva, um São Paulo que só tá de olho na LDU, é verdade. Mas é um Santos que não consegue ganhar fácil de ninguém, praticamente. Não que tenha sido fácil, mas não consegue ganhar de ninguém. Consegue 3 pontos importantíssimos que dão pelo menos um respiro. E aí, olha, eu já prevejo que já vão começar a perguntar, será que o Neymar é o melhor nesse time do Santos? Realmente as últimas atuações não venham sendo tão boas, venham sendo ruins, verdade é essa. Mas é muito cedo pra gente afirmar que o Neymar estava atrapalhando o Santos, acho que não, acho que é um Santos que não funcionava, Santos de Kleber Xavier que não engrenava, agora a gente tem o Vojvoda que parece estar conseguindo um bom trabalho. E é essa a rodada do Campeonato Brasileiro. Não. Olha pra cima. Olha pra cima. De alguém? Meu Deus, a luz tá alta, porque vamos falar dele. O Mirassol. Mirassol 2, Juventude 0. A gente tem que falar desse time do Mirassol, porque consegue se consolidar na 4ª colocação. Já abriu, se eu não me engano, vou até conferir aqui, mas são 3 pontos de vantagem aí pro 5º colocado, que é o Botafogo. O Mirassol esse não para de ganhar, não para de fazer pontos. Uma partida que a gente teve um Reinaldo artilheiro de novo. A quantidade de gols que faz o Reinaldo é impressionante, seja de falta, seja chegando, atacando a última linha, atacando a área, seja de pênalti. É o Reinaldo que esse esquadrão suicida do Mirassol tá começando a tirar seus frutos. Um time também operário, um time que não tem medo de jogar, vai pra cima. E nos momentos que acaba sendo vazado na defesa, tem um grande goleiro para defender, a gente já citou ele num vídeo anterior, que é o goleiro Walter, já vinha fazendo ótimas temporadas no Cuiabá, se firma no gol do Mirassol, ele é o goleiro com mais defesas do Campeonato Brasileiro, e a defesa que ele fez quando o jogo estava 1-0 no chute do jogador do Juventude é loucura. Um bom goleiro, é definidor, muda o retrato do jogo, e o Mirassol jogou muito bem para ganhar esse jogo, que poderia ser complicado se não fosse a grande defesa do goleiro Walter. O segundo gol sai numa pancada foi do Renato. A pancada foi do Renato, já ali no final do primeiro tempo, fazendo 2-0, fechando e botando a Juventude numa situação ainda mais complicada. E agora, sim, fechamos a rodada. Antes, vamos àquele momento. Aquele momento que você não entende como é que um time que tem nome de olhar o sol tá na sua frente de um time que, na verdade, estava disputando agora pra ser melhor do time, ou pra ser o melhor time do mundo, que era o caso do Botafogo, mas aí você entende que o João Texel já não sabe o que faz e tá perigando perder o Botafogo. Outro que tá perigando perder o emprego é o Mano Menezes, diferente do Roger Machado, que já perdeu o emprego. E aí você começa a ficar maluco, porque o cara perdeu o emprego, quem mais pode ser o próximo a sair? Aí você vai olhar o time do São Paulo, o time do São Paulo não tá jogando o time reserva do São Paulo. O time reserva esse pode jogar com o time reserva? Aparentemente sim, porque o Palmeiras ganha. Diferente do Flamengo, que pegou um Vasco muito bem encaixado, e aí você não gosta, você é líder, você não pode poupar sendo líder. Meu Deus, o Flamengo tá louco. Esse é o Tá Maluco dessa semana. E o Tá Maluco, eu fiquei aqui enviesado, não sabia se eu colocava o Corinthians não conseguindo ganhar do Sport, que tava com apenas
11 pontos no último colocado do fundo do poço. E o Corinthians mesmo assim não consegue ganhar. Não sei se é esse. Eu não sei se é o fato do Flamengo ser líder do campeonato, ver seus adversários ganhando o jogo e resolver poupar 7 de uma vez. Não dá pra fazer um planejamento? Não dá. Planejamento não dá. Dá pra botar 4, depois botar 3. Tipo, poupa 4, depois poupa 3. Que o Flamengo não é prioridade no Campeonato Brasileiro. Não sei o que me deixa mais louco. Mas o Tá Maluco vai pra soma disso tudo e na demissão do Roger Machado. Porque se você tá demitindo o seu técnico num clássico que você já não estava bem há 6 meses, a culpa deixa de ser do técnico. A culpa é sua, que não demitiu antes, que não fez o que tinha que ser feito. Então esse Tá Maluco já serve de conselho para você que tem um encosto que você não quer se livrar, problemas que você não quer tirar e fica adiando, só esperando a grande decepção contra seu maior rival, para assim você perder todo o resto de dignidade que você tem. Tá maluco aqui? Uma lição de moral. Enfim, finalizando o programa, agora eu vou pegar meu óculos, vou fazer que nem o Mirassol e o Leão, sabia, diretor, que o mascote do Mirassol é um leão? Leão e o estádio é o Maião. E você sabia que esse é o centenário do Mirassol? Não, esse eu não sabia. Pois é. Então, no ano do seu centenário, o Mirassol não fez seu torcedor de otário. Tô indo embora. Valeu, falou, até mais. O Internacional é Inter joga mal, entendeu? Inter joga mal, Internacional.